Oi, gente, senta que lá vem história, viu? Marconi Física, hoje a gente vai passear por um tema chamado dilatação térmica, tudo bem? Vamos dividir esse tema em dois encontros. Hoje vocês vão ver a aula The Number of the One, tudo bem? Sangue no olho, faca na caveira. Primeira coisa é o seguinte, quando a gente fala de dilatação térmica, na verdade a gente pensa o seguinte: normalmente, quando um objeto é aquecido, a tendência natural dele é aumentar as suas dimensões. E quando você resfria, a tendência natural dele é reduzir as dimensões, naturalmente. A gente vai ver que tem situações que isso não acontece, existem exceções, tudo bem? Mais na frente a gente vai ver. Aqui eu representei um cristal, tá bom? Na forma de um cubo, para te mostrar o seguinte: nos vértices dos cristais, desse cristal aqui, vermelhinho, são os átomos e moléculas, e essas molas representam as ligações químicas. Então eu quero que você perceba o seguinte: quando isso aqui recebe energia, você vai aumentar a agitação dos átomos e moléculas. A tendência natural é que elas se afastem. Então esse corpo aumenta o tamanho, ele dilata, né? Ele vai crescer. Se eu reduzir a temperatura, um resfriamento, você pode diminuir essa agitação e ele pode o quê? Diminuir. Tudo bem? Aí repara. A dilatação está presente em várias situações. Uma que seria um monstro se não falasse. Termômetro. Lembra? Isso aqui quando recebe calor, ó, a tendência é quando ele receber calor, aumenta a agitação dos átomos e moléculas, aí ele dilata e você pode medir isso através da altura da coluna de mercúrio. Tudo bem? Existem outras situações, vastas situações. No piso, entre um piso e outro, existe uma chamada junta de dilatação, para compensar a dilatação do piso, tudo bem? Bem antigamente, trilho, entre um trilho e outro, existe uma folga, para compensar a dilatação. Relógio de pêndulo, né, que o pessoal não usa mais hoje, né? Renato tem um de braço ainda, mas as pessoas não usam mais porque a dilatação interfere no período dele. Tem mais? Tem mais. Uma que a gente vai ver, um exercício termostato, que é usado, né, através de um sistema de lâminas bimetálicas, que você pode usar isso para ligar ou desligar um circuito. Então tem muita coisa bonita para a gente ver, tudo bem? Ellen, vamos lá, Romário, o tema hoje é bonito. Então vamos. Didaticamente a gente vai separar a dilatação em três, tá certo? Didaticamente. Levando em conta preferencialmente uma dimensão, né, um aramezinho bem fininho, essa dilatação vai ser chamada de linear. Se eu levar em conta duas dimensões, uma chapa, aí você vai falar em duas dimensões, nesse caso a gente chama essa dilatação de superficial. Se eu levar em conta as três dimensões, eu passo a ter uma dilatação chamada volumétrica, certo? Sangue no olho, faca na caveira, o tempo não para. Vem com Marconi. Miau! Nesse momento eu vou pegar as asmas mortíferas chamadas de meus sabres, tudo bem? A gente agora vai partir para cima para estudar mais detalhadamente a primeira, chamada dilatação linear. O que é que a gente vai fazer? Vamos analisar preferencialmente uma dimensão. Vamos levar em conta apenas o comprimento. Então, se eu pego um aramezinho bem fino, fogo da Babilônia, esse aramezinho vai dilatar. Isso aqui a gente chama de comprimento inicial, L0. Quando você fornece calor, ele cresce. Ele passa a ter um comprimento que eu vou chamar de comprimento final, vou chamar de L. Isso aqui que você está vendo com seus olhos de menino violento, a gente vai chamar isso daqui de dilatação, representada como ΔL, variação do comprimento. Vamos lá. Aí agora vamos pensar junto. Volta de novo para esse menino chamado termômetro. Vamos pensar, de que é que depende essa dilatação? Esse acréscimo no comprimento, tudo bem? Depende de quê? Bom, se eu coloco aqui nas minhas axilas, ele vai dilatar. Quanto maior é esse acréscimo de temperatura no termômetro, maior vai ser a dilatação que ele vai sofrer. Então a gente pode escrever de forma bem bonita. A dilatação é, lembra de ser um símbolo lindo, proporcional a uma coisinha chamada de variação de temperatura. Quanto mais você aquece,
mais ela vai o quê? Crescer. Tudo bem? Sem pena, hein? Agora, depende de outro fator? Depende, gente. Vamos pensar assim. Se eu pego uma barrinha, né, pacífica, uma barrinha está aqui, ela tem 1 metro. Se eu aqueço ela de uma certa temperatura, ela vai dilatar. Imagina que eu aqueci 20 graus. Ela vai dilatar um valorzinho X. Tudo bem? Se eu pegar agora essa barra de 1 metro, se eu pegar agora mais um pedaço de 1 metro da mesma barra e conectar, bom, e variar a temperatura de 20 também, quanto é que isso tudo vai crescer? Aí o que é que você tem que pensar? Pense comigo, hein? Vamos lá. Se essa cresceu X, é o mesmo material, o mesmo tamanho. Se eu dilatar essa aqui, ó, ela vai também dilatar quanto? X, né? Fornecer o mesmo acréscimo de temperatura. Se eu conecto, eu estou dobrando o tamanho, mas aqui vai ser X de crescimento, X de crescimento. Quem é o crescimento? 2x. Então, L dilata X. 2L dilata 2x. Ou seja, quanto maior o tamanho dessa barrinha, mais ela vai dilatar. Tudo bem? A gente pode escrever de forma linda, assim. A dilatação é proporcional ao meu comprimento inicial. Então, já depende, olha do que depende. Depende da variação de temperatura, depende do comprimento inicial, mas depende de mais uma coisinha. Vem comigo. Situação é a seguinte, se eu pegar 2 barrinhas do mesmo tamanho, sofrendo a mesma variação de temperatura, dilata igual? Não. Porque tem algo que vai fazer com que o material acabe interferindo. A gente vai ver também mais à frente, principalmente a dilatação de líquidos, que a gente vai ver que normalmente os líquidos dilatam mais do que os recipientes, até para o mesmo volume e para o mesmo acréscimo de temperatura. Tudo bem? Então, se eu coloco a água em um recipiente até a boca, se eu esquento, normalmente acaba transbordando. E a gente vai perceber que a dilatação não é igual. Então, depende do material. Isso que depende do material, a gente vai dar um nome lindo. A gente vai dar um nome a essa propriedade, que depende do material, de coeficiente de dilatação. Como é em apenas uma dimensão, a gente chama coeficiente de dilatação linear. Usaremos uma letra que já é usada muito por nós, que é o chamado alfa. Então agora a gente pode construir de forma linda. Com a expressãozinha de dilatação, então vou escrever puxando outro sabre. A dilatação pode ser escrita como alfa, que é o material, depende do comprimento inicial, mas também depende da variação de temperatura. Expressãozinha para achar a dilatação da barrinha. Está aqui ao vivo para você. Tudo bem, gente? Agora, gente, expressão é para calcular a dilatação. Sim. E se eu quiser saber o tamanho final? Ô, gente, peraí. Se eu sei quanto é o acréscimo e eu sei quem é o comprimento inicial, quem é o todo? Início mais acréscimo. Então, eu posso dizer assim, ó, que o comprimento final vai ser o comprimento inicial mais a dilatação sofrida. Tudo bem? Tudo bem, Macoy? Então, ótimo, gente. Ellen, beleza? Filho, filha, vamos lá, hein? Rodolfo, é nóis, cara. Vamos fazer o seguinte. Continuando aí, gente, tem uma coisinha que tá apertando meu peito, meu coração. É o seguinte. Qual é a unidade desse alfa? Vem comigo aqui. Como é que a gente faz para descobrir a unidade de alguma coisa? Isola, isola. Exatamente, Ellen. Isola. Vamos passar isso e isso para lá. Então, quem seria a alfa? A alfa seria ΔL sobre LO vezes variação de temperatura. Tudo bem? Então vamos. Só que aí você pensa comigo. Isso aqui é comprimento. Isso é comprimento. Vai cancelar, né, gente? Se tiver em metro, aqui está em metro. O metro vai embora.
Quilômetro, quilômetro, vai embora. Centímetro, centímetro, vai embora. Só vai ficar quem? A variação de temperatura com unidade. Quem sabe que as unidades, né, que a gente trabalhou muito, grau Celsius, grau Fahrenheit e Kelvin absoluta. Tudo bem? Então vem. Quem seriam as unidades que a gente poderia trabalhar para alfa? Vamos lá. 1 sobre grau Celsius, que você pode escrever de forma bem bonita assim, ó. 1 sobre grau Celsius a menos 1. Você pode ter 1 sobre grau Fahrenheit, que é chamado grau Fahrenheit a menos 1. Tu pode ter 1 sobre Kelvin, que é o Kelvin a menos 1. Tudo bem? Então, gente, o tempo não para não, hein? A gente está aí na força bruta, hein? A base, sabe de quê? Isso aqui, ó. Não deixe de beber água. Continue os jogos, vem comigo. Ó, agora uma coisa interessante, lembra? Matemática é ferramenta, hein? Matemática é ferramenta. Oliveira, eu te amo. Vamos partir agora para cima o seguinte. Se eu quisesse fazer o gráfico de L contra θ, eita peste, como é que seria isso? Vem comigo que você vai entender. Tu concorda que o L é LO mais ΔL? Então venha. Se L é LO mais ΔL, mas eu posso tirar ΔL e botar quem? Alfa LO, variação de temperatura. Gostaria que você percebesse que isso aqui a gente pode transformar não, fazer uma comparação com a funçãozinha que vocês já viram lá na matemática. Por exemplo, no eixo vertical, função, né, eixos coordenados x, y, esse L seria quem? Seria o y. Esse L0 seria B. Isso aqui poderia ser o meu A. E isso aqui poderia ser quem? O meu x. Isso aqui então tem uma cara de uma função linda chamada função do primeiro grau. O B é chamado coeficiente linear. É onde intercepta o eixo vertical. Como isso é uma função do primeiro grau, gente, a gente sabe, né, que a maioria das vezes, quando você aquece um corpo, aumenta a dimensão. O que acontece com o comprimento cresce como uma função do primeiro grau, né? Lindo? Gente, esse é o quadro The Number of the One. Esse momento é o momento que você vai parar o vídeo e copiar. Copie, viu? Organize isso direitinho no seu caderno, porque o quadro The Number of the 2 vem agora. Beba água, viu? Hidrate. Vamos lá, e exercício também. Pode correr em casa, eu estou correndo bastante em casa. Então vamos. Apagando aqui para a gente ver o segundo momento bonito de hoje. Ó, gente, o pesado já foi, né? O grosso, né? O grosso já entrou. O grosso já entrou. A gente vai pegar agora, né, a segunda parte agora mais suave, né? Tem várias aplicações interessantes aqui desse assunto. E lembrando que essa aula é apenas a aula 1. A gente vai ter uma aula 2 e entre essas aulas, uma parte de exercícios. Que precisa também, porque não adianta blá, 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 sem fazer questão. Então vamos lá. Então você vai ver agora com Marconi, seu teacher, né, internetico. A gente vai ver agora o seguinte. Número 3. 3 agora pra gente, nome da dilatação agora analisada é chamada dilatação batizada de superficial. Gente, quando a gente fala superficial, a gente vai estar levando em conta 2 dimensões. Então, se são 2 dimensões, eu passo a falar em quem? Em área. Bom, Marconi, eu agora levo em conta 2 dimensões. Quando eu for analisar isso aqui, gente, a ideia qual é? Pense que você pegou o quê? Uma chapa, né? Pode ser na forma de retângulo. Ó, aqui está ela feliz, alegre, pacífica. Ela tem uma certa área inicial. Você vai pegar e fornecer para essa chapinha fogo da Babilônia. Ela vai receber calor.
E assim que ela recebe calor, ela vai ter as suas dimensões alteradas. Ela passa a ter agora uma área maior. Essa área eu vou chamar de área final. Aqui é a temperatura final. Tudo bem? Pense comigo o seguinte. A expressão é parecidíssima, gente. Só muda as letrinhas. A gente vai ter o que agora, daqui para cá, vai variar a área. Essa variação da área pode ser escrita através de uma equation. Você vai mudar apenas os nomezinhos. Antes era alfa, tu vai dar agora o nome de quê? Beta. Coeficiente de dilatação superficial. Ao invés de ser LO, vai virar área inicial. E vai aparecer variação de temperatura. Tá percebendo que só mudam as letras, tudo bem? Não esquece, se eu quiser saber a área final, o que você faz? Você vai pegar a área inicial e somar com a variação da área. Tudo bem, gente? Então, vamos. Outra coisinha. Esse beta tem nome, né? O nome do meu pai, eu sempre falo, é Beto, né? Mas aqui é beta, né? A gente dá o nome de coeficiente de dilatação, só que agora não é em apenas uma dimension, são em two dimensions. Então, dilatação superficial. Outra coisinha que você tem que guardar no seu coração e na sua cabecinha é o seguinte: existe uma relação entre esse beta e alfa. Gente, beta vale 2 vezes alfa. Tudo massa? Gente, está muito parecido. Então você não vai errar isso aqui pelas fórmulas em nome de Jesus Cristo. Então vamos lá. The number of the four, né? Dilatação superficial. Vem agora para vocês uma outra dilatação. Qual é essa agora? É a chamada dilatação volumétrica. Nesse caso, a gente vai analisar as 3 dimensões. Aí a gente fala agora em quê? Em volume. Tudo bem, gente? Tudo bem, papai. Então vamos. Você vai levar agora em conta as 3 dimensões. Bom, se eu levo em conta as 3 dimensões, lá vai o desenhozinho pra gente. Vamos lá. Imagina que você pegou um cubinho, tá aqui um cubinho pacífico, olha esse cubinho aqui pacífico. E você vai fornecer para ele calor. Tá aqui a fonte de calor. Isso aqui está a uma certa temperatura para ficar bonitão inicial. Isso aqui tem um volumezinho chamado V inicial. Quando eu aqueço, eu percebo que esse cubo, que era um cubinho, ele vai virar um cubão. Quer dizer que você alterou as suas o quê? Dimensões. Minha cabeça está tomando a frente de tudo, mas eu vou sair já já. Então repare aí o que aconteceu. Dilatou? Dilatou. Levando em conta, ó, as 3 dimensões agora são analisadas. Então é o todo volume. Aí você tem agora uma expressãozinha, hein? Olha a expressãozinha linda. Variação do volume. Linear é alfa. Superficial é beta. Volumétrico, meu nome é gama. Gama, volume inicial, variação de temperatura. Você, estudante, que vai passar, não esquece, essa fase vai passar e você depois vai passar, né, do vestibular. Então vamos lá. Qual é a ideia? Posso calcular a variação do volume? Posso. E se eu quiser calcular o volume final, o que é que você faz? Pega o volume inicial e soma com a variação do volume. Vamos lá. Esse menino aqui chamado gama tem nome. Alfa é linear, beta é superficial, esse gama tem nome. Coeficiente de dilatação. Só que agora em quantas dimensões, gente? 3. Você vai dar o nome a ele de coeficiente de dilatação volumétrica. Tudo bem? Tudo bem. Então vamos. Tem relação com alfa? Tem, viu?
esse gama vale 3 vezes alfa. Tudo massa? Gente, esse é o quadro 2, né? Beba água, isso aqui é água. Agora copiar. Copie, hein? Copie. Senta, que lá vem história, né? Castelo Rá-Tim-Bum. Então vamos partir para cima. Tô apagando, hein? Tô apagando. Dilatação superficial, dilatação volumétrica. E aí a gente vai falar de coisas assim, agora mais bonitas ainda. Só vem coisa bonita. O número que vem agora é o número the number of the 5. Vai aparecer para você uma coisinha interessante. Vamos lá. Qual é a ideia que o Marco vai falar agora para você? Vou falar agora de uma coisa chamada de corpos isótropos. Dilatação do vazio, os jogos continuam, né? Esse número agora é o número 1, 2, 3, 4, 5, hein? Número 5 agora, você coloca aí, ó, corpos chamados de isótropos. Tudo bem? Vamos lá, Deco, Mili, participação de vocês nesse momento aí, né? Vamos lá. Origem e formação das palavras. Vamos lá. Lembra que esse iso, pra gente, está associado ao quê? Mesmo, né? Igual. Esse tropos, pra gente, está associado a uma coisa chamada de forma. São corpos que vão manter a forma. Não entendi. Vem comigo. Peguei uma massa, né? Uma massa não, um corpinho assim. Peguei um pedaço de chumbo e moldei ele na forma de um cubo. Então, olha a ideia. Isso aqui para você é um cubo de quê? Chumbo. Isso aqui é chumbo. É um cubo de chumbo. Se eu pegar agora e perceber que aí eu forneço para ele energia, né, na forma de calor, esse cubo vai dilatar. Quando ele dilata, ele vai alterar suas dimensões. Ele vai ser um cubo, mas aí vem o sentimento. Ó, gente, se ele é todo de chumbo, tanto na direção ó, X, quanto na direção Y, quanto na direção Z, é o mesmo material e as mesmas dimensões. Então lembra que a dilatação aqui, se é o mesmo material na X, Y e Z, olha o que eu vou escrever. Os coeficientes de dilatação nas 3 direções são coeficientes o quê? Iguais. O que quer dizer isso? Para o mesmo tamanho, ele vai dilatar de forma, né, igual, para a mesma variação em temperatura. Se as dimensões não fossem iguais, dilataria proporcionalmente. Ô, gente, qual é o sentimento disso? É que quando isso é aquecido e isso acontece, ele é um cubo pequeno, ele vira um cubo grande. Se ele fosse um paralelepípedo pequeno, ele viraria um paralelepípedo grande. Ele faria com que essas figuras se mantivessem semelhantes. Tudo bem, é uma palavra linda. Matemática é ferramenta. Não é, Rodrigo? Vamos lá. Então, qual é a ideia? Quando eu aquecer, você vai fazer isso crescer e vai manter-se um cubo. Ô, gente, nome desse material, ele é chamado de quê, gente? Isótropo. Exatamente isso, J. Exatamente, Rodolfo. Ele vai se manter, ele vai manter a mesma forma. Figuras semelhantes. Essa é a condição. Sempre isso acontece? Não. Por exemplo, você mistura chumbo com cobre. Faz uma liga metálica, fez um cubinho. As 3 direções podem não dilatar de forma proporcional. Eu posso ter mais chumbo de um lado, mais cobre do outro, dividir igual na direção Z. Então pode ser que a dilatação se torne proporcional. Aí, meu filho, eu vou até beber água. Beba água, viu? Ele não vai ser mais o que? Isótropo. Então ele é anisótropo, tá certo? A gente estuda aqui os isótropos. Tudo massa? Se eu fosse estudar um anisótropo, eu analisaria a dilatação em cada direção de forma separada. Faríamos do mesmo jeito a questão. Sangue no olho, faca na caveira, vem comigo. Agora um tema polêmico, né? Eu gosto de falar isso aqui, porque aqui mexe até com filosofia. Ó, olha o que eu vou escrever aqui. Dilatação do vazio.
Eita peste! O vazio cresce, Marconi. O nada cresce. Vem aqui comigo pra você entender. Qual é a situação? Tu pegou aqui, ó, uma chapa, tá bom? E aqui tem um furo. Tudo beleza? Tudo. Então vamos. Partindo pra cima, hein? Sangue no olho, faca na caveira. Quando eu aqueço isso aqui, fornecendo calor, a chapa vai dilatar. O que acontece com esse furo que tem aqui? Bom, o que vai acontecer com o furo? Bom, o que eu queria que você entendesse? Não tem nada, o furo fica do mesmo tamanho, o furo diminui, o furo aumenta. Qual é a ideia? Pense que na periferia do furo tem átomos e moléculas. Quando tu fornece calor para todos os átomos e moléculas. Tudo bem? Inclusive da periferia. Se essa agitação aumenta, o que vai acontecer naturalmente com o furo? Ele vai dilatar. Então o furo cresce. Então quer dizer que ele vai aumentar. E aí a ideia é que você pense assim como Marconi. Seria análogo a tu pegar um disco com as dimensões do furo, ó. Se ele está na temperatura inicial com o mesmo material que é feito essa chapa, esse vazio e esse maciço, eles vão dilatar, gente, de forma simplesmente o quê? Igual. Tudo massa? O vazio e o maciço dilatam de forma semelhante. Então, às vezes, você usa muito isso em engenharia. Às vezes, você colocar uma peça para que ela fique bem justaposta. Às vezes, você tem um pino e quer colocar nesse furo e o pino não entra. O que você faz? Aquece. Quando ela dilatar, você coloca o pino. Quando ela for resfriar, ela contrai e aí faz uma justaposição bem intensa. Tudo bem? Você consegue colocar uma peça bem coesa. Então vamos. Agora isso aqui você entendeu que o furo dilata. E eu tenho um outro exemplo aqui para te dar. Que é polêmica também. Imagine que você pegou isso aqui, ó, um cubo, onde esse cubo é totalmente vazio, é só o arame. Vou imaginar que seja alumínio, tudo bem? Só arame. Se eu pegasse um outro cubo com as mesmas dimensões do de cima e aquecesse, só que agora eu quero te dizer o seguinte, que o de baixo ele é alumínio, mas é um alumínio maciço. Então ele é todo de alumínio. Se eu supondo que eles tenham as mesmas arestas e eu varie a mesma temperatura, o que acontece com a dilatação dos dois? Vem aqui comigo, analisa separado. Comprimento inicial, mesma variação de temperatura. Cada aresta vai dilatar igual, ou seja, o todo também dilata igual volume. Ou em outras palavras, guarde isso no seu coração. A dilatação do oco é igual à dilatação do menino chamado de maciço. Tudo bem, gente? Aula The Number of the One. Em seguida vem as questões de dilatações dos sólidos. Depois vem a aula 2, dilatação dos líquidos, anomalia da água e mais questões. Os jogos continuam, sangue no olho, faca na caveira.